Glória a Deus por isso. Nós terminamos a nossa série de mensagens no domingo passado, falando sobre os atos cristãos. Vamos falá-los? Vamos ver se vocês vão lembrar. Começar pelo... Vou te ajudar. Congregar, cultuar... Olha aí, muito bem. Muito bem. Graças a Deus não passei vergonha diante dos nossos visitantes. Aleluia. Então nós aprendemos aí sobre as nossas responsabilidades enquanto comunidade para que nós possamos exprimir a vontade de Deus através da obediência que nós temos que ter de acordo com a vontade dele. Amém? Estou dando aqui um jeito no meu telefone, porque eu achei que eu tinha carregado na totalidade aqui, mas não carregou. Então qualquer coisa, se vocês me virem tendo que fazer alguma alteração aqui, eu não estou mandando mensagem no WhatsApp não, tá? É só para a gente poder alinhar direitinho aqui. Então nós temos aqui alguns temas para poder trabalhar também de forma livre, e hoje eu gostaria de fazer um apelo mesmo. Acho que eu posso usar essa expressão como o apóstolo Paulo ele vai usar em diversas cartas que ele escreve à igreja, em vários escritos que os apóstolos escrevem no Novo Testamento. Eu gostaria que hoje eu também tivesse essa honra de fazer um apelo à unidade na nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Você sabe que eu não prego para quem não veio, né? Que eu só prego para quem veio, você sabe, né? Então não pense que é uma indireta, é uma direta mesmo. Aleluia. Teve uma vez que eu preguei, uma pessoa veio falar assim: não, mas é porque você estava dando indireta para mim. Não, irmão, eu estava falando para você mesmo, porque senão não adianta a gente pregar para quem não veio. Nós temos que falar, obviamente, para quem veio. Obviamente é para a nossa comunidade local. Então, percebendo algumas necessidades, eu gostaria de alinhar algumas coisas a partir dessa manhã. Vocês confiam que aqui é a palavra de Deus? É isso que nós temos testemunhados ao longo desses quase 3 anos, né? Completaremos 3 anos, dia 24 de abril de 2025. Completaremos 3 anos aí de plantação, e Deus ele tem feito em nós e através de nós, e tem um zelo com a palavra aqui. Então eu peço que você possa se submeter à palavra nessa manhã também, em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui domingo de manhã, porque nós seguimos uma tradição cristã, acreditando que o Senhor ressuscitou ao 3º dia e era num domingo de manhã. E nós nos reunimos então a partir dessa data, porque nós sabemos que existe algo espiritual em entregar ao Senhor as primeiras horas da nossa semana. E nós sabemos que o Senhor recebe isso como uma oferta de aroma suave. Nós sabemos que o Senhor não despreza corações contritos e quebrantados. E eu oro nessa manhã por corações contritos e quebrantados. Eu oro nessa manhã por homens e mulheres que estão dispostos a serem quebrados e serem refeitos diante do Teu Evangelho. Eu oro por uma igreja que continua se submetendo à Tua palavra, mas Pai, nós sabemos que não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes, e eu peço que o Teu Espírito Santo possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que nós temos recebido. Que Satanás não venha ter o poder de roubar a semente que tem sido depositada no nosso coração, porque nós sabemos que o problema não está na semente. A Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra é poderosa, o Teu Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. A Tua palavra transforma vidas, a Tua palavra transforma relações, a Tua palavra renova mentalidade, a Tua palavra é poderosa para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque a autoridade está na Tua palavra. Então nós te pedimos que o Senhor afaste Satanás e que ele não venha roubar essa semente dos nossos corações, mas que essa palavra venha cair no nosso coração como um solo fértil, como uma boa terra, e nós possamos frutificar a 30, a 60, a 100 por 1, cada um de acordo com as habilidades que o Senhor concedeu pelo Espírito, em nome de Jesus, amém.
Gostaria de fazer esse apelo então à unidade, porque nós precisamos reconhecer, irmãos, que existe uma triste realidade de divisão dentro das igrejas. E eu tenho que reconhecer que de vez em quando eu vejo algumas realidades de divisão dentro da nossa igreja. Então é por isso que eu não vou pregar para aqueles que estão lá fora, porque eu acredito que Deus, Ele vai chamar a responsabilidade cada líder das comunidades locais. Então essa comunidade, essa igreja, ela está sob minha responsabilidade. A Bíblia diz que eu vou prestar contas de todos aqueles que estão aqui submetendo a uma liderança. Então é por isso que todas as vezes que eu subo nessa plataforma, eu não perco a oportunidade de exortar vocês, de orientar vocês por intermédio da palavra, né? Até foi falado assim, não, é um intervalo, né? O Jefferson brincou, né? É um intervalo, né? Amanhã você vai pegar mais leve. Irmãos, eu nem tenho essa possibilidade. Eu nem tenho essa opção, porque quando nós pregamos o Evangelho, nós somos exortados, nós somos edificados, nós somos alinhados de acordo com a palavra de Deus. E assim, nós temos que reconhecer, existe uma divisão no meio da igreja cristã, na igreja contemporânea, né? Nós vamos ver que isso, infelizmente, é um escândalo para o Evangelho. Porque Jesus, os apóstolos e tudo aquilo que foi construído, né, sobre o fundamento que é Cristo Jesus e o seu Evangelho, sempre nós vemos um apelo à unidade. Essa afirmação da unidade como mandamento bíblico é um dom precioso de Deus. Nós não estamos aqui nos submetendo à unidade por intermédio de pessoas ou de convicções ou de personalidades. Não, isso nunca vai dar certo. Nós estamos aqui nos submetendo à unidade da palavra, do Evangelho, pelo Espírito Santo que nos amalgama nele mesmo. Ele veio para reconciliar todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra e debaixo da terra serão reconciliadas em si mesmo, em Cristo Jesus. E por isso que falar sobre unidade é essencial para a saúde de uma igreja local. Porque Satanás, ele continua usando as mesmas estratégias. Ele continua fazendo as mesmas coisas. O problema é que nós então estamos caindo nas mesmas armadilhas. Acompanhe comigo, por favor, Filipenses, a carta à igreja na cidade de Filipe, Filipenses, capítulo 1, versículo 27, vai ser o nosso texto base de hoje. Mas nós vamos ler muita Bíblia hoje, aleluia. Filipenses capítulo 1, verso 27, Paulo dizendo a uma igreja que estava vivendo um contexto difícil de unidade. Amém? Estão comigo aqui? Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo vê-los, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Eu vou ler novamente, Filipenses capítulo 1, verso 27, vivei acima de tudo, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo vos visitar, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Irmãos, no Novo Testamento e aqui nessa carta aos Filipenses, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre uma revelação da vontade de Deus, de uma unidade que é expressa nas Escrituras Sagradas. E como eu disse, a unidade para a igreja não é opcional. A unidade da igreja, ela é um mandamento. Então, quando nós olhamos a imagem da igreja, que Paulo vai fazer uma analogia como o corpo de Cristo, lá em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, eu vou ler aqui, Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz assim: pois assim como um só corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo
em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. Então qual que é a realidade espiritual da igreja? Nós somos corpo em Cristo e membros individuais uns dos outros. Mas não existe uma individualidade da salvação, como talvez nós falamos ao longo da nossa vida. Irmão, a salvação ela é individual, a salvação ela não é individual. A salvação ela é pessoal. Não existe uma individualidade no que diz respeito a ser igreja. Nós estamos ligados a Cristo e consequentemente nós estamos ligados ao próximo. Então não existe uma individualidade. É por isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos, olha, assim como nós somos um só corpo e temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua habilidade, cada um tem os seus pontos fortes e cada um tem os seus pontos fracos. Cada pessoa tem as suas habilidades, mas também cada pessoa tem aquilo que nem está tão desenvolvido assim. A questão é, eu sozinho eu não sou o corpo. Eu sozinho eu não sou igreja. Nós somos o corpo de Cristo e por isso a igreja ela é manifestada pela multiforme sabedoria de Deus que é exprimida por intermédio das pessoas, por intermédio de uma unidade. Então nós temos uma unidade e a unidade ela não é uma uniformidade. Na Bíblia, quando nós vamos ver alguém tentando desenvolver a uniformidade, é Babel. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que falar igual, todo mundo tem que construir a mesma coisa. E vem Deus e confunde as línguas, porque a ideia de Deus era, vão, multipliquem-se, encham toda a terra. Porque a vontade de Deus não é uma unidade na uniformidade, mas é uma harmonia na diversidade. E a igreja, ela passa por essa realidade. Tem que existir uma harmonia na diversidade. O problema é que talvez nós criamos ou fomos criados num ambiente onde o diferente ele já é demonizado. Onde alguém que pensa diferente de mim já é demonizado. Ou alguém que tenha dificuldades diferentes de mim já é automaticamente excluído. Isso não é uma realidade bíblica. Tem que haver harmonia na diversidade. É o que Paulo está dizendo. Nós somos um só corpo. Nós temos muitos membros. Os membros não têm a mesma função, mas nós somos um só corpo. Estamos como corpo unidos em Cristo, mas individualmente nós estamos unidos uns aos outros. Porque por mais que, se você olhar um corpo físico, você sabe que o pâncreas ele tem um papel fundamental, ele vai produzir a insulina. Aí você tem o rim que vai filtrar as impurezas. Aí você tem o coração que é o músculo que vai bombear o sangue. Cada um tem a sua função, mas para que haja vida e saúde no corpo, todos têm que funcionar na mesma medida. Todos têm que funcionar no seu vigor pleno. Porque só há saúde no corpo a partir do momento que cada membro desempenha o seu papel e desempenha bem desempenhado. É por isso que Paulo vai usar essa analogia então. E ele vai dizer que existe uma unidade em Cristo, quando nós fomos criados novamente. Gálatas capítulo 3, versículo 28, Paulo diz o seguinte, olha, não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Paulo aqui obviamente não está falando sobre a inexistência da diferença. Ele está falando que não existe algo mais importante ou alguém mais importante. Não existe um povo específico como nós víamos na antiga aliança. Não existe o homem ser mais importante que a mulher ou a mulher mais importante que o homem. Então não é o judeu mais importante, não é o grego, não é o escravo, mas também não é o livre, não é o senhor, não é o homem, não é a mulher. Todos vocês são um em Cristo Jesus. É um apelo à unidade que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Em Cristo, então, não há barreiras étnicas. Em Cristo não há barreira social, não há barreira de gênero. Tudo isso é derrubado quando nós estamos unificados em Cristo Jesus. Porque a unidade que a Bíblia nos requer, ela transcende as diferenças humanas.
ela transcende a nossa identidade. Porque agora não é mais o eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Então quem deve se submeter não é o Cristo, mas eu é quem me submeto a uma identidade de quem Cristo é através de nós. É por isso que a unidade ela não é baseada nas nossas competências, mas a unidade ela é baseada assim em se submeter à palavra, independente das adversidades. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Todos vocês são um em Cristo Jesus. Então essa unidade ela tem que ser preservada. E ela só pode ser preservada a partir do momento que nós somos alguém espiritual. Quando eu tenho ouvidos sensíveis espiritualmente falando. É quando nós estamos unificados pelo Espírito, porque é o Espírito o vínculo da nossa unidade, irmãos. Ele vai nos capacitar a amar, Ele vai nos capacitar a perdoar, Ele vai nos capacitar a dar suporte, a suportar uns aos outros. Quem quer fazer isso nesse mundo aí fora? O que é ensinado hoje na contemporaneidade, nessa modernidade líquida é: você precisa ser feliz, você precisa cuidar da sua vida, se sobrar tempo e se der, você pode, quem sabe, olhar para o outro, mas é o antropocentrismo, é você, é o seu chamado, o seu ministério, a sua casa, a sua empresa, a sua felicidade, a sua saúde. Isso nada mais é do que satanismo. Porque satanismo é você tirar Deus do centro e colocar o homem para que ele possa ser adorado no lugar de Deus. Satanás, ele não chegou no Éden e disse: me adorem. Ele disse: se adorem, porque quando vocês se adorarem, ou quando vocês viverem, principalmente para as suas próprias vontades, vocês indiretamente estarão adorando a Satanás. Nada melhor do que chamar isso de satanismo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Paulo, em uma só voz com os apóstolos e tantos textos do Antigo Testamento, existe uma unidade que deve ser preservada. Olha lá em Efésios, capítulo 4, versículos 3 ao 6. Paulo ele vai dizer que a unidade é um esforço contínuo. Você se esforça para poder fazer tantas coisas, mas nós não nos esforçamos para manter a unidade do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 3 ao 6. Esforçando-se para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados em uma só esperança da vocação de vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A exortação de Paulo aqui é: esforcem-se para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meu querido, deixa eu te contar um segredo que talvez você não sabe. Se a Bíblia está dizendo que você tem que se esforçar, é porque não é natural. Aleluia. Se a Bíblia está dizendo que nós temos que nos esforçar, é porque é uma disciplina espiritual e não é natural à nossa carne. Ele está dizendo: se esforcem para preservar a unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Então existe um amor fraternal que marca essa unidade da igreja. Nós conseguimos ver isso em 1 João, capítulo 4, 20 e 21. Eu vou ler, diz assim, olha: se alguém diz... Está falando, olha, alguém pode dizer: eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele temos: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então nós não podemos amar a Deus e odiar o nosso irmão. Nós não podemos dizer que nós temos paz com Deus e não perseverar pela unidade do corpo, pelo vínculo da paz.
Porque isso é amor fraternal. A prova visível da nossa união com Cristo é o amor fraternal. Não tem como eu comprovar que eu estou unificado com Cristo se eu não evidenciar unidade com os meus irmãos. Não tem como, fica muito subjetivo. É igual Paulo e Tiago conversando. Você me mostra a sua fé, eu te mostro as minhas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Existe uma comprovação de alguém que tem uma fé viva, uma fé salvífica, uma fé que vem de Deus. Qual é a expressão? São as nossas boas obras. Porque senão fica muito subjetivo. Eu creio em quê? Tem fé em quê? Porque fé pode ser em qualquer coisa, pode ser em qualquer um. Da mesma forma, o texto é claro dizendo, olha, se você diz que você está aliançado com Deus, se você diz que você está amalgamado em Deus por Cristo Jesus, você precisa evidenciar isso a partir da unidade com os irmãos pelo vínculo da paz. Porque o amor fraternal é uma marca da igreja, é a unidade da igreja. A unidade se manifesta com atos concretos, irmãos, de bondade. Não adianta só falar. É sermos práticos, praticantes. É na compaixão, é no serviço ao outro. Porque senão nós vamos ser muito subjetivos. Não, eu nasci de novo. Você nasceu de novo, então vem para o meio da igreja que nós vamos testificar se você nasceu de novo ou não. Porque é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. É por isso que você tem aí um monte de gente falando, nossa, eu sou cristão, eu nasci de novo. Olha para o fruto. Hoje em dia tem crente safadão. O irmão converteu, é safadão. Mas então não pode mais ser safadão. Ou pelo menos não deveria. É porque nós evidenciamos se alguém nasceu de novo, é pelo fruto. O fruto não muda. Então quer dizer que a natureza também não mudou. E a gente está querendo boas obras de alguém que não nasceu de novo. A nossa marca como igreja é amar uns aos outros, é o amor fraternal. Porque não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu odeio ao meu irmão. Então Paulo, em sua carta à igreja de Filipe, como eu citei aqui, ele vai exortar os irmãos justamente a isso. Existe um ataque que está acontecendo lá contra a unidade daquela igreja. Irmãos, o diabo ele sempre ataca a unidade da igreja, porque a unidade de uma família é algo vital. É simples. Se não houver unidade, se não houver mesmo propósito, se não houver alinhamento, não tem como ir para frente, irmãos. Eu sei que você já escutou isso, né? Mas visões diferentes é uma divisão e isso não há saudade nisso. Por isso que existem muitas pessoas que estão divididas. É por isso que estamos divididos em bandeiras, é por isso que estamos divididos em nomes de igreja, mas também, às vezes, nós nos dividimos aqui dentro. E a gente precisa se atentar a isso. Os membros da igreja de Filipe, eles estavam fazendo a obra de Deus. Porque você não tem nenhuma exortação na Bíblia dizendo que eles não estavam fazendo a obra de Deus. Porém, eles estavam fazendo a obra de Deus, cada um no seu quadrado. E esse é o problema. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas estavam fazendo a obra de Deus divididos. A igreja estava sofrendo um ataque real. A comunhão estava sendo atacada daquela igreja. Estavam servindo ao Senhor, estavam servindo a comunidade local, porém Satanás achou o lugar e infiltrou justamente na comunhão. É por isso que Paulo, ele diz o que nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 27, eu vou voltar lá, mas ele também vai continuar o mesmo assunto, em Filipenses capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 4, Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Como isso é difícil.
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de espírito, é o que está escrito aí? Não, sejais unidos de alma. Essa palavra pode ser traduzida como mente, pensamento, alma, entendimento. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmos. Não tenha nada, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, algumas coisas que a gente pode ver nessa passagem. Primeiro, ter o mesmo pensamento, ter a mesma mente. O trabalho da igreja é que todos nós cresçamos em unidade. A questão é, nós não queremos uma única forma, nós queremos uma diversidade com unidade. Nós não queremos matar pessoas para que todos sejam iguais. Isso nunca vai acontecer, não é a vontade de Deus. Nós não queremos matar pessoas para que todos pensem iguais. Não, na verdade, se nós já morremos, nós morremos em Cristo. E com Ele também nós ressuscitamos. A questão não é sermos todos iguais. A questão é termos clareza de que Deus ele manifesta a vontade dele na multiforme sabedoria de todas as pessoas, mesmo também nos seus defeitos. Porque eu já disse, a igreja santa, perfeita, a igreja imaculada, a igreja universal, que não é aquela que você pensou agora, é a universal que está espalhada entre os 4 cantos dessa terra. O corpo místico de Cristo, ele é expressado, a igreja perfeita, ela é evidenciada na igreja imperfeita, na igreja local, na igreja problemática. Mas quem que decidiu isso? O seu pai, Deus, reclama com ele. Foi ele que escolheu ser assim. Então não tem como nós queremos viver uma realidade de uma igreja santa e invisível se eu não participar de uma igreja problemática e visível. Então quando eu falo de igreja problemática, eu estou falando de pessoas problemáticas. Essa igreja aqui mesmo, tirando os visitantes que eu ainda não conheço, eu não conheço um normal. Né? Eu não conheço uma pessoa aqui que não seja meio que tem um CID. Mas Deus chama os loucos para confundir os sábios, aleluia. O mais louco aqui sou eu, fica tranquilo. O mais doido aqui sou eu. Então Paulo está dizendo, olha, se há alguma exortação, se eu tenho que falar alguma coisa, se eu tenho que consolar vocês, exortar, é na comunhão do Espírito, para que nós pensemos da mesma forma, para que nós possamos ter o mesmo sentimento, pensar da mesma forma e considerar os outros mais importantes que nós mesmos. E considerar os outros mais importantes, fala sobre você considerar a fraqueza mais importante do que você mesmo. É você considerar a opinião mais importante do que você mesmo. É você considerar a pessoa na totalidade melhor do que você. Porque quando nós não fazemos isso, nós começamos a fragmentar, dizendo, não, essa aqui não pode. Não, com essa pessoa aqui eu não vou, não, aqui eu não posso. Mas nós não temos autorização para viver dessa forma. Existem muitas pessoas aqui na igreja que eu percebo que ainda estão desconectadas, mas a culpa é sempre do outro. Não existe um esforço, mas a culpa é sempre do outro. E Paulo continua o assunto no capítulo 4, versículos 1 ao 3, ele vai dizer, olha, portanto, ele vai concluir o assunto, portanto, irmãos, aí ele faz igual eu estou fazendo, eu estou aprendendo com Paulo, portanto, irmãos, amados, e muito saudosos, eu vou usar essa também, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, entre em acordo no Senhor.
A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram no livro da vida. A sua divergência ou seu problema com algum irmão não tira o nome dele do livro da vida. Então por que nós não vamos fazer como Paulo está dizendo? Acertem-se no Senhor. Sente em uma mesa, mas eu não quero problema. Acertem-se no Senhor. Porque a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, irmãos. E o tempo todo ele busca alguma brecha, e nós damos brecha. No capítulo 1 que nós lemos, no verso 27, Paulo está falando sobre a unidade da igreja, e essa unidade da igreja ela é expressada de várias maneiras. Vamos voltar lá, em Filipenses capítulo 1, verso 27, somente portai-vos de modo digno do Evangelho. Ou seja, existe um padrão que a gente tem que se portar, irmão, e é de acordo com o Evangelho. Você é cristão, você se submete ao Evangelho. Digno do Evangelho de Cristo, para quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes em um só espírito, combatendo juntos, em uma só alma pelo Evangelho. Então Paulo, aqui nesse primeiro capítulo, verso 27, ele está falando sobre uma unidade de coração, uma unidade de mente. Isso fala das nossas afeições, isso fala como nós nos sentimos e como nós reagimos diante das outras pessoas. Quando ele vai falar sobre mente, sobre coração, ele fala sobre os nossos sentimentos, e muitos cristãos não hesitam em ceder na tendência patológica de fragmentar a igreja. Isso é patológico. A fragmentação, ela compromete a eficácia. Se nós fragmentamos o Evangelho, nós comprometemos a eficácia. É por isso que é o Evangelho todo, para o homem todo. Quando nós estamos na igreja, nós não podemos ceder a essa tendência patológica de fragmentação, porque Paulo está dizendo, olha, existe um apelo à unidade de coração e de mente. Porque muitas vezes nós fundamentamos a nossa convicção de uma unidade invisível da igreja, como se a unidade visível não importasse. Dá as mãos na hora do culto, fica com o olho aberto e canta, somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Na primeira mesa que se assenta é maledicência contra o irmão. O diabo continua com a mesma estratégia, eu vou dividir para conquistar. Então, essa desunião contínua, ela tem sido um empecilho, irmãos, para a igreja brasileira na evangelização. Isso é uma vergonha para nós, irmãos. Isso é uma vergonha. E eu não estou falando aqui de locais que se dizem igreja e não são igreja. Eu não estou falando desse tipo de... Se não tiver pregação do Evangelho, se não tiver discipulado, se não tiver comunhão, se não tiver disciplinas espirituais, não é igreja. Ponto. Mas eu estou falando sobre a fragmentação que nós, como igreja brasileira, vivemos. Isso é patológico, e o que o diabo está fazendo é, vou dividir, mas quem vai conquistar é ele, não somos nós. Então tem algo que nós precisamos, é de discernimento. Eu oro para que isso chegue em nossos corações. É discernimento que nos permita distinguir entre o que é uma verdade essencial do Evangelho e o que não pode ser comprometido, irmãos. A gente está lutando por aquilo que não é essencial.
A gente está batendo de frente com aquilo que não é verdade essencial do Evangelho. Eu tenho visto pessoas darem as suas vidas por frases que nem canônicas são, trazendo isso como uma realidade. Não, mas é porque aquele negócio, é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se não é bíblico, não é canônico, não é uma verdade total na nossa vida. Existem verdades que são essenciais do Evangelho. Essas verdades não podem ser comprometidas. Você não vai se assentar numa mesa onde princípios do Evangelho estão sendo quebrados. Você não vai dialogar com alguém que está deturpando o Evangelho. E eu não estou falando de gente lá fora, eu estou falando de gente dentro da igreja. Nós não vamos abrir mão do Evangelho. Isso não pode ser comprometido. Agora, questões de diferença, por serem de importância secundária, nós não precisamos necessariamente insistir nisso. Porque talvez nós estamos dando prioridade para aquilo que é secundário, enquanto a Bíblia está dizendo, vocês estão unidos em Cristo. Não há mais nada que possa nos separar, nem morte, nem vida, nem potestades, principados, passado, presente ou futuro. Ninguém pode arrebatar das mãos de Deus aqueles que Ele designou para si. Então ande de acordo com o Evangelho. Aquilo que você não precisa insistir, não insista. Porque o que nós precisamos insistir é a unidade pelo Espírito no vínculo da paz. E isso muda tudo. O capítulo 1, 27 fala sobre a unidade de mente, mas também fala sobre a unidade do trabalho, irmãos. Nós precisamos lutar pela fé, é o que Paulo diz. Vocês precisam lutar pela fé, uma fé centrada no Evangelho. Porque isso vai acarretar sobre nós desdobramentos. Quando nós em conjunto, quando nós em família, nós lutamos pela fé, quando nós lutamos pela fé no Evangelho, aí a igreja, ela não se torna mais um amontoado de gente vivendo num clube social. Você não vai vir mais ao culto para ser abençoado. Nós não vamos nos juntar mais em grupos de afinidade. Porque comunhão não é afinidade. Comunhão é uma troca de virtudes por intermédio do Espírito Santo de Deus. E se Deus ele está dizendo, eu manifesto a minha vontade na multiforme da igreja, então nós também devemos nos obedecer. Nós devemos nos submeter a Ele. A questão aqui não é grupos de afinidades, a questão aqui é convicção de unidade em Cristo Jesus. Irmãos, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Nós fomos libertos do império das trevas, nós fomos transportados para um reino, e nesse reino a base é justiça, é amor, Jesus é o dono desse reino. Então Paulo, ele está dizendo que nós devemos trabalhar com o quê? Com uma mente focada no mesmo alvo para o avanço do Evangelho. Porque o fim de tudo é a glória de Deus, e isso perpassa pelo avanço do Evangelho. Então a igreja não é um amontoado de gente vivendo num clube social, mas é um grupo de atletas trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. É isso que Paulo está dizendo. Aqui não é um bando de gente junto, aqui são atletas. Ou seja, o atleta ele é focado. O atleta ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe a hora que começa, ele sabe a hora que passa. Ele sabe qual que é a força que ele tem que empenhar. Ele sabe a dieta que ele tem que fazer ao longo da semana. Ele sabe o que ele tem que comer, o que ele não tem que comer. Ele sabe, porque ele está focado. Ele sabe o que ele tem que fazer. Paulo está usando essa analogia dizendo, vocês precisam lutar pela fé no Evangelho. Então não adianta a gente viver a nossa vida como se, cara, o que eu tenho que fazer? Não sei, eu vou lá. Estou indo lá. Então, o que tem que ser feito? Rapaz, não sei. O que você vai fazer essa semana? Não sei. Estou falando de acordo com os princípios espirituais. O que eu tenho que fazer? Não sei, eu estou vivendo a minha vida. Como diz o apóstolo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E está acontecendo assim. E vai acontecendo. Nós não estamos tendo foco na fé pelo Evangelho. E por isso o Evangelho não tem avançado nas nossas vidas.
Paulo diz, olha, existe uma unidade no trabalho. Todos nós trabalhamos como atletas. Todos nós trabalhamos com alguém que sabe o que tem que ser feito. Porque aí nós temos aquela analogia dos membros que estão gerando vida no corpo, porque cada um desempenha o seu papel. E cada membro vai desempenhando a saúde do corpo. E o corpo vai crescendo, o evangelho vai sendo expandido. Existe um avanço do evangelho e existe uma saudabilidade da igreja. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você vai ter contato com todo mundo da igreja. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você, obrigatoriamente, você tem que ter contato com todo mundo da igreja, porque até é meio difícil, né? E olha que nós somos uma comunidade, nós somos um pequeno rebanho. Mas mesmo assim, por causa da vida, por causa de um monte de coisa, é complicado. A questão é quando você não consegue ter contato com ninguém. Ou que da sua boca não saia unidade no espírito pelo vínculo da paz. Mas é sempre alguma coisa pejorativa que venha causar desunião entre as pessoas. Você é inimigo da cruz. É o que Paulo vai dizer. Porque se a cruz é o lugar onde ele nos unificou, se eu estou causando discórdia, contenda, eu sou inimigo da cruz. Ele está falando, olha, existe uma unidade do trabalho que precisa ser feita, irmãos. Vamos trabalhar. Quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe a hora que você tem que fazer, a hora que você chega, a hora que você sai, o que você tem que apresentar, os resultados. Paulo está usando essa analogia. Façamos como atletas. Faça o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Viva de acordo com o evangelho. E existe uma unidade na fé. A igreja, ela precisa de uma unidade doutrinária. Aqui nós temos uma confissão de fé. Aqui nós não somos o ornitorrinco. Cada um crê de um jeito, cada um pensa de uma forma. Você tem a liberdade de pensar como você quiser. Dessa plataforma só vai sair uma unidade doutrinária. A igreja, ela precisa de uma unidade doutrinária. A gente precisa lutar, irmãos, contra esses modismos. A gente precisa lutar contra doutrinas de homens. Nós precisamos atrair pessoas, nós precisamos salvar pessoas com a pregação do evangelho. Aqui a luta é pela unidade, é um pensamento para o avanço do evangelho, todos pensando não a visão de um homem, mas a visão do próprio Cristo que foi derramada por intermédio das Sagradas Escrituras. Então, na verdade, tem que ter unidade. É o que um homem chamado Rupert Meldenius, no passado ele disse, essa frase foi atribuída a Agostinho, mas ele é o real autor. Ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade, unidade, nas demais, liberdade, mas em todas as coisas, amor. Na verdade, unidade, todos têm que pensar da mesma forma no que diz respeito ao evangelho. Todos têm que agir de acordo com o evangelho, vivam de acordo com o evangelho. Na verdade, unidade. Nas demais, no que é secundário, liberdade. Mas a minha liberdade, ela não pode ultrapassar o amor. Mas em todas as outras coisas, o amor. Irmãos, não é um versículo bíblico, mas se a gente conseguir praticar isso aqui, já vai ajudar pra caramba. Então, nós temos alguns exemplos de unidade na prática. Por exemplo, Paulo, eu não vou ler os textos agora, são alguns, mas vou citar para você, se quiser anotar, Atos capítulo 15, verso 36 ao 41, Paulo e Barnabé, né? Apesar de uma forte discordância entre Paulo e Barnabé, creio eu que você conhece os textos bíblicos, quando eles vão discordar sobre João Marcos, Paulo e Barnabé, eles seguiram caminhos separados. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro, porque eles discutiram por causa de João Marcos, mas eles continuaram servindo ao Senhor. Então cada um foi para o lado, eles discutiram por causa de João Marcos, mas eles continuaram servindo ao Senhor. O que isso significa, irmãos? Está no relato bíblico isso aqui. Paulo e Barnabé brigaram por causa de João Marcos, e ele falou assim, então você vai para lá e eu vou para cá, beleza? É porque a unidade não significa concordância em tudo.
precisa parar de pensar isso. Unidade não é você concordar com tudo, mas é necessário que exista um respeito mútuo, um reconhecimento dos dons e do chamado de cada um. O Rodrigão tem aquele defeito lá, então eu não vou querer mais ele. Você está desconsiderando as habilidades e os dons que foram derramados sobre a vida de um irmão que é membro, pertencente do mesmo corpo que você é. Unidade não é você concordar com tudo, irmãos. Você não concorda com tudo nem dentro da sua casa. Eu sou o pastor dessa igreja e eu não concordo com um monte de coisa. Eu não concordo com isso. Anota, põe no diário. Sei, fala com alguém. Porque vai virar uma anarquia, irmão. Se não está sendo doutrinas bíblicas quebradas, se não é pecado exposto, eu não concordo com tal coisa, que bom. Mas e daí? A unidade não significa concordância em tudo. Nós não vamos concordar em tudo, mas o que deve existir acima de todas as coisas é um respeito e conhecimento dos dons. Deus repartiu dons a cada um que foi inserido no corpo de Cristo. Eu devo amar ao meu irmão, amor fraternal, e considerá-lo mais importante do que a mim, porque ele é alvo dos dons de Deus. É isso que Paulo está trazendo. Paulo é uma figura que ele está bem presente nas contendas, né? Paulo e Barnabé, Paulo e Apolo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Eles eram líderes e historicamente Paulo e Apolo eram bem diferentes. Estilos distintos, estilos literários distintos, mas ambos trabalhavam para o mesmo Senhor. Então eles eram bem diferentes. Olha, o fulano é assim, o ciclano é assim. Ok, mas eles trabalhavam para o mesmo Senhor. A unidade, ela se manifesta na colaboração, irmãos. No reconhecimento de que nós somos servos de Jesus, construídos sobre o mesmo fundamento. Então as nossas diferenças não podem sobrepor a unificação que foi feita em Cristo. Você que não é da liderança, talvez se você ver a nossa reunião de liderança, você vai ficar assim, vai sair porrada. A qualquer momento. E às vezes até eu acho, mas... Às vezes fica assim. O Ivan, ele fica assim, Aí o Ivan, às vezes, ele... Vou te denunciar agora. Às vezes ele fica para a Amanda assim, Aí a Amanda... Irmãos, nós precisamos respeitar uns aos outros. Nas adversidades. Na diversidade. É considerar mais importante. É quando alguém fala alguma coisa comigo, é você falar assim, ok, eu vou pensar no que ele está me falando. Paulo e Apolo, totalmente diferente, mas eles estão servindo ao Cristo, porque o fim disso tudo é construir uma igreja saudável no fundamento que é o Evangelho, irmãos. Então chega de mimimi. Unificados em Cristo pelo vínculo da paz. O que tem que ter nas nossas mesas? Paz. Mais uma vez o Paulo no meio da treta. Paulo e os líderes de Jerusalém, lá em Gálatas capítulo 2, versos de 1 a 10, Paulo ele vai buscar aqui um reconhecimento dos líderes de Jerusalém. Mas ele não comprometeu a verdade do Evangelho para isso, né? Ele queria apenas um reconhecimento, justamente para poder demonstrar uma certa humildade, né? Porque ele respeitou a liderança, mas ele também, respeitando a liderança, ele trouxe uma firmeza do Evangelho. Então, respeita-se liderança, mas também existe uma firmeza do Evangelho, ou seja, a unidade, ela requer essa humildade de todos nós. Um respeito por aquilo que é falado por outra pessoa, mas também uma firmeza na fé, ou seja, naquilo que é verdade, unidade. Naquilo que não é canônico, naquilo que não é dito pelas Sagradas Escrituras, eu vou sentar e eu vou conversar e eu vou ponderar. Por exemplo, visões teológicas.
O Jesus vai voltar antes da tribulação, Jesus vai voltar no meio da tribulação, Jesus vai voltar 70% da tribulação. Não, Jesus vai voltar depois da tribulação. O que você não pode pensar é que Jesus não vai voltar, irmãos, porque isso aí vai comprometer. Onde há liberdade, nós precisamos lidar com respeito uns com os outros, porque isso não é fundamental. O fundamento é Cristo e o Evangelho. Então nós temos alguns desafios, da unidade, e nós precisamos superá-lo. Alguns desafios que nós precisamos superar hoje. Primeiro, o nosso orgulho e a nossa arrogância. Porque o orgulho e a arrogância é contraponto de considerar alguém superior a mim mesmo. Lembra sempre, irmãos, nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: pecador, salvo pela graça de Deus, aleluia, aleluia. Está todo mundo aqui no mesmo barco, irmãos. Então, quem muito foi perdoado, muito ama. O que isso significa? Se você soubesse de fato o tamanho da dívida que foi perdoada, que você devia, você perdoaria mais dívidas. O escrito de dívida foi rasgado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que nós merecíamos era a condenação do inferno, do pecado, mas aprove a Deus de enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vivemos essa realidade, irmãos. Somos salvos pela graça de Deus, nós não merecíamos, mas Ele derramou o seu coração sobre a nossa miséria. Então esse orgulho e essa arrogância de não considerarmos os outros nas suas imperfeições melhores do que nós mesmos, nos impede de cultivar humildade e mansidão, que é aprender de Jesus. Como eu tenho orado esses dias, irmãos, eu preciso aprender de Jesus. Humildade e mansidão. Porque mansidão e humildade não é a forma de falar apenas, é o propósito pelo qual você fala. Jesus, ele continuou com a mesma humildade e mansidão quando ele entrou no templo e ele derrubou aquelas mesas de pessoas que estavam vendendo sacrifícios. Esse Jesus paz e amor que é pintado aí não é o mesmo das escrituras, irmãos. Jesus era sangue no olho, mais do que João Batista. É porque humildade e mansidão fala sobre o propósito de coração, sobre o porquê, o que sai da minha boca. Não são palavras torpes, mas palavras que edificam os meus irmãos. São palavras do Evangelho, porque a Bíblia diz que a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. E se eu estou enchendo o meu coração com a palavra de Deus, eu vou ter palavra para edificar ao próximo. Eu vou ter palavra para estar unificado no Espírito pelo vínculo da paz. E eu vou cultivar a humildade e a mansidão. Outra coisa que nós precisamos vencer nos nossos dias: julgamento e crítica. Em vez de julgamento e crítica, nós precisamos oferecer graça e perdão, irmãos. A gente aprendeu isso, inclusive nos cultos. Ô irmão, como é que foi o culto hoje? O culto hoje foi bom. Bom o culto hoje. Hoje foi mais ou menos. Hoje o louvor não... mais ou menos. Faltou a guitarra ali, foi mais ou menos. Não, hoje foi bom. Hoje as meninas estavam inspiradas. Glória a Deus. A gente acha que está aqui para dar nota para o culto. Nota para a pregação, nota para o louvor, nota para o café, nota para isso, nota para aquilo. E a gente também passa isso para as pessoas. Eu começo a achar que eu tenho a responsabilidade de julgar e criticar o que as pessoas estão ou não fazendo. Mas eu não me esforço pelo vínculo da unidade, pelo vínculo da paz. A mesma energia que eu gasto para poder julgar e criticar é a mesma energia que eu posso imprimir para poder estar unificado pelo vínculo da paz. O que nós devemos oferecer? Perdão e graça, irmãos. Quem muito foi perdoado, muito ama.
Só quem já precisou de misericórdia sabe o quão é importante exercer misericórdia na vida de outras pessoas. Só. Outra coisa que nós precisamos lembrar: todos nós estamos no processo de santificação. Então esses dias eu estava vendo, acho que a Nicole estava vendo um negócio, ou eu estava vendo, não sei. Aí um cara lá falou assim, olha, que tem gente que vai na igreja e acha estranho, porque tem um monte de gente ruim na igreja. Aí ele usou essa expressão aqui, né? É a mesma coisa de achar estranho ter um gordo na academia. Porque ele precisa ir para lá, porque ele está acima do peso mesmo. Consegue entender? Por que nós estamos aqui? Porque a gente é ruim mesmo, irmão. Se você fosse bom, você não precisava de um Senhor e um Salvador. Ah, mas o Pedro é daquele jeito. Irmão, do texto você não sabe a metade. Ah, não, mas é porque falaram isso, falaram aquilo. Ih, irmão, eu sou muito pior que isso. Deixa eles pensarem só isso aí que está bom demais. Todos nós estamos em um processo de santificação. Estamos sendo desconstruídos da forma errada que nós aprendemos a ser humano por causa do pecado, irmão. Tem muito de pecado na nossa carne ainda. Então lembre-se, não é só você que está no processo de transformação. O seu irmão também está no processo de transformação. Amém? Então, ore a Deus por... Não peça paciência não. Mas a Bíblia diz, peça a Deus sabedoria, que a todos dá deliberadamente. Se tem uma coisa que Deus ele ama derramar sobre o povo dele é sabedoria. Sabe o que Salomão pediu? Antes de pedir sabedoria, você sabe o que Salomão pediu? Um coração igual ao de Davi. Porque o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. E quando ele pede um coração segundo o coração de Deus, Deus ele derrama sobre Salomão sabedoria. Peça a Deus um coração segundo o coração dele, irmãos. Ore e peça sabedoria. Como que eu vou lidar com essa situação? Peça sabedoria. Peça um coração igual ao dele. Ofereça graça e perdão. Saiba que todos nós estamos num processo de santificação. Satanás, ele de fato, ele está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, essas coisas nós devemos deixar de lado. Como, por exemplo, diferenças doutrinárias. Aqui, graças a Deus, irmãos, a gente não tem esse problema. Graças a Deus, a gente não tem diferença doutrinária aqui não. Aleluia, só ir lá em Minas Gerais. Mas aqui, não tem. Aqui não tem, mas lá em BH, né? Lá na minha terra, tem bastante. Mas o que você deve pensar? Concentre-se nas verdades essenciais do Evangelho, irmãos. Esteja disposto a aprender com os outros, né? E até de mudar a sua opinião se necessário, irmãos. Isso aí faz parte da maturidade. Mas graças a Deus na questão doutrinária eu consigo perceber que nós estamos avançando melhores. Agora uma coisa que a gente precisa aqui, e eu estou falando para todos vocês que são dessa igreja, nós precisamos resolver os nossos conflitos de personalidade. Porque só tem poderoso chefão aqui, irmão. Você já assistiu esse filme, você entendeu. Se não, não assiste também não, deixa para lá. Conflitos de personalidade. Busque reconciliação, busque perdão. Ame os seus irmãos. Mas é difícil, mas é isso, é suportar. Talvez a gente fica tentando sair demais da palavra, né? Suportar no sentido assim, cara, o cara é difícil, mas eu vou suportar ele. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo, é dar suporte, é amparar. Mas é suportar também de falar assim, o cara é difícil. Mas quando você sabe que você também é difícil, você abraça e fala, somos difíceis. Somos inúteis. A gente somos inúteis. Vamos abraçar todo mundo aqui junto.
Conflito de personalidade não pode unir uma igreja que está unida em Cristo pelo vínculo da paz, irmãos. A Shalom de Deus, Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele chega no cenáculo com suas mãos furadas, e ele chega para os discípulos e fala: paz seja convosco. Nós estávamos em guerras, desgarrados de Deus, mas ele está dizendo, aquela guerra, aquele conflito não existe mais. Paz seja convosco, que não é qualquer paz, é a Shalom de Deus, é a paz que excede todo o entendimento. Cara, eu não estou entendendo, você não precisa entender, senão você não viveria por fé, mas é uma paz que excede o entendimento, ou seja, não é algo explicável, mas é algo experimentado. Ame os seus irmãos em Cristo Jesus. Ah, mas e se ele for difícil? Derrame mais amor sobre ele. A Bíblia diz que Deus, ele corrige os filhos que ele ama. Ele está me amando demais ultimamente, mas ele corrige os filhos que ele ama. Então, se Deus, ele corrige os filhos que ele ama, nós também precisamos reconciliar, entregar o perdão àqueles que aos nossos olhos são difíceis. Porque eu vou te dizer uma coisa, tem olho aqui, mas tem olho aí também. Outra coisa, nós precisamos evitar divisões e contendas. Olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 16. Estou partindo aqui para o final. Romanos capítulo 16, 17. Irmãos, eu amo esses textos assim, gente, porque aí eu não preciso nem de falar muita coisa. O próprio texto fala por si mesmo. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas você bate demais. Eu não, irmão, é a Bíblia. Olha o que está escrito aqui. Romanos 16, 17. Irmãos, peço que vigiem aqueles que causam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Esse versículo ninguém põe no carro. Irmãos, eu peço que vocês vigiem, supondo que o irmão que está ouvindo isso aqui é alguém que tem a possibilidade de vigiar. Vigiem aqueles que causam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, o Evangelho. Afastem-se deles. Paulo está nos advertindo, através da carta aos Romanos, que nós devemos evitar estar com aqueles que causam divisões, que nós devemos nos afastar daqueles que vivem de forma contrária à doutrina que nós aprendemos. E ele está falando sobre irmãos, ele não está falando sobre os do mundo, ele está falando sobre irmãos. Irmãos, vigiem os irmãos que causam divisões e escândalos, se afastem deles. Porque no que diz respeito à verdade, se é um princípio que está sendo quebrado, não há diálogo. Então ele está falando, olha, se afastem de pessoas que promovem discórdia. Se afastem de pessoas que promovam fofoca. Denuncie o pecado. Denuncie uma heresia. Obviamente fazendo isso com amor. Porque a gente não quer matar ninguém. Nós queremos alcançar as pessoas com o poder do Evangelho. Porque o fim disso tudo não é excluir a pessoa da nossa vida. O fim disso tudo é buscar a paz e a reconciliação. Mas isso não pode nos custar a verdade, irmãos. É por isso que lá em Colossenses, capítulo 3, verso 14, Paulo diz o seguinte, Colossenses, capítulo 3, verso 14. Acima de tudo. Tudo que foi falado aqui, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é vivendo o vínculo da perfeição. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição, o vínculo da paz.
Então, mesmo em meio a todas as adversidades, as diferenças culturais, as diferenças de gênero, as diferenças de opinião, as diferenças de personalidade, acima de todas as coisas, o que nós devemos viver? Revestidos do amor, que é o vínculo da paz, o vínculo da perfeição. Irmãos, o apelo pela unidade, ele não é algo atual. O apelo pela unidade da igreja já é algo feito na igreja primitiva. E se nós temos tantos versículos bíblicos falando sobre perseverem na unidade, perseverem na unidade, perseverem na unidade, é porque existe uma responsabilidade de todos nós a perseverarmos na unidade. Lembra da minha oração no começo? Deus, faça-nos não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Porque se quem muito ama, muito foi perdoado, muito ama, a Bíblia também diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Todo domingo eu deposito uma dinamite na sua cabeça, irmãos. Você vai para casa e você se vira com ela. É basicamente isso que eu faço aqui todo domingo. Acendo uma dinamite na sua cabeça, você vai para casa. E aí? Você vai usar essa dinamite como um dunamis, um dínamos, que é o poder do Espírito para transformação? Ou você vai usar essa dinamite como uma condenação para ela ficar explodindo na sua cabeça? Um conselho: se você não é praticante do que você escuta, para de escutar. Vai para a praia, vai dar uma nadada, vai tomar uma água de coco. Porque quanto mais você escuta e menos você se torna praticante, isso é condenação para você. Eu sei que parece que todo domingo eu mando gente embora daqui, né? Mas não é, irmãos, é zelo, é temor. É zelo. O apelo que eu faço para essa igreja é: nós nunca seremos uma igreja perfeita. Nunca. A não ser quando o nosso corpo for glorificado e vencemos de uma vez por todas a morte e o pecado, estivermos naquela visão de João, todos, né? Uma multidão de povos, raças, línguas e nações reunidas debaixo do trono do Cordeiro, dizendo: Santo, Santo, Santo. Aí acabou o trabalho, glória a Deus, mas ainda falta muito para chegar lá, irmão. Falta bastante para poder chegar lá. Então, enquanto isso não aconteça, como o Paulo disse, né? Não que nós alcancemos, né? Não que nós tenhamos chegado a esse nível, mas enquanto isso não aconteça, nós nunca seremos uma igreja perfeita. Porém, nós precisamos perseverar no vínculo da unidade. E nós estamos unidos em Cristo Jesus. O que é mais importante do que o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário? O que mais? O nosso orgulho, as nossas mazelas, as nossas irresponsabilidades, não sei, a nossa falta de maturidade. Isso é muito pequeno, irmãos. Isso é muito pequeno. A vontade de Deus é que o evangelho avance. E já foi dito por um teólogo antigo: a igreja é o 5º evangelho por intermédio das nossas vidas. Sei que você já escutou isso, mas você provavelmente vai ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então a nossa vida é o 5º evangelho. É o Atos 29. O que você tem que fazer? Da sua mesa que saia a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Da sua casa saia a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Da sua boca saia a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. No que depender de você, tenha paz com todos. Porque se todo mundo trabalhar esse padrão, tá bom demais, gente. No que depender de mim, eu estou em paz com você. No que depender de você, você tem paz comigo, então tá tudo em paz. Só não dá para fazer por você. Porque se Deus ele não faz por você, quanto mais nós que somos réis mortais. Amém?
Existe um apreço do Espírito aqui nessa manhã. Existe um zelo, existe uma santa convocação. É para que todos nós possamos viver na unidade do Espírito pelo vínculo da paz, irmãos. E isso vai começar nos nossos lares. Isso vai se expandir para as nossas igrejas. Isso vai alcançar as esferas da sociedade que nós estamos inseridos. Amém? Eu creio nisso. Ah, Pedro, mas nós somos tão insignificantes. A nossa confiança é no poder de Deus, irmão. Porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Quanto mais incapazes nós nos demonstramos ser, mais o poder de Deus vem para dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E onde havia guerra, haverá paz. Onde havia discórdia, haverá unidade no Espírito. Amém? Você pode ficar de pé nessa manhã. Vamos orar essa canção.